Na região da Campanha, no interior do Rio Grande do Sul, o ano era de 1960, em um lugar chamado Passo da Areia. Algo estava roubando a paz dos moradores locais nas duas últimas luas cheias. Em um ponto da estrada, onde havia uma figueira em uma encruzilhada, tinha sido avistada uma besta, uma fera que diziam não ser desse mundo, não era animal e nem era gente, mas uma mistura dos dois. Algo tão horrível que os que tinham sido corridos pela criatura não ousavam mais botar os pés para fora de casa depois de escurecer. Primeiro tinha sido Tião, o peão da estância de seu Silvério. Tião tinha ido em uma noite de lua cheia tomar umas, após a lida no bolicho da região, e na volta, lá pela 00:30, quando passava pela encruzilhada da figueira, foi surpreendido pela criatura, que saiu do meio dos arbustos e avançou sobre o pescoço de seu cavalo. Ele teve sorte de ter conseguido fugir ainda e chegar à sua casa são e salvo, graças ao seu cavalo, que era forte, mas os arranhões que o bicho deixara no pescoço do cavalo de Tião infeccionaram e ele morreu após uma semana. Depois foi Dona Zefa, que tinha ido também na lua cheia buscar querosene na venda. E na volta, na mesma encruzilhada, fora atacada pela mesma criatura, que a derrubou de sua mula e fez Zefa correr de a pé até a casa do morador mais próximo e se abrigar. Sua mula nunca mais foi vista. Depois foi a vez de Luiz, o guri do velho Adão de 18 anos, que estava voltando da casa de sua namorada também em uma noite de lua cheia e fora atacado pela fera que todos estavam dizendo se tratar de um lobisomem. E foi perseguido até em casa, só dando tempo de entrar e trancar a porta. Luiz jura que nesse dia o bicho ficou rodeando sua casa por mais de 2 horas. Na segunda lua cheia, depois que os avistamentos começaram, mais uns 5 ou 6 viventes foram surpreendidos por aquela aberração na mesma encruzilhada da figueira velha. Depois disso, ninguém mais ousou sair de casa à noite. Até o bolicho fechava mais cedo e os moradores daquele pequeno vilarejo rural estavam aterrorizados, não sabiam o que fazer e ninguém tinha coragem de sair à noite e caçar aquele demônio. E foi aí então que seu Zeca sugeriu uma reunião com a comunidade para tentar achar uma solução para aquele problema. Combinaram então de se encontrarem no próximo domingo às 9:30 no salão ao lado da igrejinha do povoado. E no dia combinado, lá estavam todos, com exceção de 2 ou 3 que não puderam comparecer por motivos de força maior. A reunião havia começado às 9:30, mas já eram 11 horas da manhã e não tinham chegado a nenhuma solução. Então Chica, uma viúva ali da região que até agora tinha ficado só em silêncio escutando, falou: "Olha, pessoal, daqui a pouco já passa do meio-dia e não se resolveu nada." Nisso, Barnabé, um senhorzinho de fala mansa, olhou para Chica com uma mistura de dúvida e esperança e lhe interrompeu indagando: "A senhora, então, deve de ter uma solução?" "Pois tenho, e já iria falar se o senhor não tivesse me interrompido." O salão inteiro voltou sua atenção para ela, como que esperando por um milagre. "Pois fale, comadre, por favor, e acabe com essa nossa agonia", falou Zeca, já aflita. "Estou tentando, se vocês me permitirem. A verdade é que aqui ninguém tem coragem de sair à noite e caçar esse monstro, então a única solução que vejo é chamar o sobrinho do meu falecido marido, pois até onde eu sei..." Chica fez uma pausa e olhou bem para os homens ali presentes, depois continuou: "Acho que é o único homem em que conheço que teria coragem de caçar esse lobisomem, ou seja lá o que for essa coisa." "Tu diz o Francisco Bala?" indagou Barnabé. "Aquele mesmo que era brigadiano e foi expulso porque matou um sujeito depois que ele já tinha se entregado?" completou ele. "Sim, ele mesmo. E o sujeito em que ele matou, seu Barnabé, tinha invadido a casa de uma senhora de 90 anos e a espancou para roubá-la, deixando a coitadinha 3 meses no hospital. Ele não era nenhum santo", respondeu Chica. Zeca então se aproximou de Chica e falou: "Eu sei que tu só tá querendo ajudar, Chica, mas eu andei sabendo que depois de ter sido expulso da brigada, ele virou matador, trabalhando para quem paga." "Pois parece que é mesmo", disse Chica, "mas se alguém tiver uma ideia melhor..."
A ideia é boa, mas só imagino o quanto ele vai cobrar da gente para ir atrás desse bicho, falou Zefa. A gente faz uma vaquinha, ué, juntando um pouco de cada um. Acredito que chegamos na quantia que ele cobrará, respondeu Chica. Mas que barbaridade, exclamou Zeca. A que ponto chegamos? Ter que contratar um mercenário? Completou ele. Então começou um alvoroço no salão, uns sendo contra e outros a favor de chamar o tal Francisco Bala. Chica então falou alto para que todos escutassem. A minha proposta é esta, e sinceramente não vejo solução melhor. Estou indo para casa agora e vocês que se decidam aí. Se concordarem? Chica fez uma pausa, depois continuou. Me avisem que parto amanhã mesmo para buscá-lo. Assim pode ser que dê tempo dele vir antes da próxima lua cheia. Vocês que sabem, finalizou ela, virando as costas e saindo do salão. À tardinha, então, Chica estava envolvida em seus afazeres domésticos, na sua chácara, lidando na cozinha, quando escutou baterem no quintal e a cachorrada dando sinal. Ô de casa! Era a voz de Zeca. Chica apareceu na porta. Buenas! Cumprimentou ele. Buenas, seu Zeca. Se tu tá aqui é porque o pessoal deve de ter aceitado minha sugestão. Estou certa? Está sim, Chica, respondeu ele. Como tinha tanta certeza assim de que iríamos aceitar? Indagou Zeca, curioso. Ah, olha, seu Zeca, espero que não se ofenda com o que vou dizer, mas aqui... Chica fez uma pausa, olhou bem para o horizonte e depois continuou. Aqui na nossa região, o único homem que teria coragem de caçar esse bicho não está mais entre nós. A senhora se refere ao seu falecido marido? Pois certo que sim, e estou falando alguma mentira por acaso? Falou ela. O pior é que não, Chica. Zeca respondeu com a cabeça meio baixa, pensativo, depois falou. Ah, o pessoal juntou o que pôde, e o que arrecadamos está aqui nesse saco. A minha parte está aí também. Será que é o suficiente, Chica? Indagou ele, entregando o pacote nas mãos de Chica. Tem que ser, Zeca, tem que ser, respondeu ela. Eu tenho também alguma economia ali debaixo do colchão, coisa pouca, mas já inteira mais um pouco, assim acredito que será o bastante. Beno, então vou indo lá, falou Zeca. Parte amanhã mesmo, dona Chica? Sim, respondeu ela. Devo voltar daqui uma semana, avise o pessoal. Então, depois de Zeca dar um abraço em Chica e desejar boa viagem, montou no seu cavalo tubiano e partiu pela estrada rumo ao bolicho para contar para a gauchada que a missão estava cumprida e agora era só esperar que Francisco Bala aceitasse caçar aquela besta pela soma de dinheiro que eles haviam arrecadado. No outro dia, então, bem cedo, Chica partiu e durante aquela semana, ali no povoado, os dias pareciam que se arrastavam. Estavam todos agoniados, ansiosos pela volta dela, para saberem a resposta do tal Francisco Bala, para saber se ele aceitaria dar um fim naquele monstro ou não. E quando a gauchada se encontrava na venda ou se cruzavam pela estrada, a primeira pergunta que faziam era se tinham notícias de Dona Chica, se por algum acaso ela já tinha voltado. E assim se passaram os dias, até que quando completou uma semana certinho, ela voltou. E Chica, imaginando o quanto todo mundo devia estar ansioso pela sua volta, foi até a casa de Zeca para lhe contar as novidades. Chegando lá, Zeca correu até a porta para atendê-la e antes de qualquer coisa já foi logo perguntando. Mas então, dona Chica, o homem aceitou? Calma, Zeca, exclamou ela. Deixa eu sentar um pouco, pois estou cansada da viagem e acabei de chegar. Claro, claro, barbaridade. Tu me desculpa o mau jeito, Chica, mas é que a curiosidade está me matando. Como foi de viagem? Perguntou ele. Bem, só que é cansativa a distância, mas foi tudo bem, graças a Deus, respondeu ela. Arlinda, ô Arlinda, prepara um mate para a visita, gritou Zeca para sua esposa, convidando Chica a se sentar embaixo da sombra da figueira no quintal. Obrigada, seu Zeca, falou Chica, sentando-se num banco e depois continuou. Bueno, vou direto ao assunto, porque senão é capaz de te dar um troço e não quero ser a culpada depois. Barbaridade, Chica, mas é que não aguento mais de curiosidade, tchê. Me fala, pelo amor de Deus, o que ele disse? Aquela quantia de dinheiro chega ou ele vai querer mais? Indagava Zeca sem parar. Ele aceitou, disse Chica. Na verdade, o dinheiro ele falou que era pouco mesmo, mas como era para mim, ele faria.
pois disse que não negaria ajuda à mulher do seu falecido tio, que, diga-se de passagem, né, seu Zeca? Meu marido era o tio em que ele era mais chegado. Graças a Nossa Senhora, eu rezei tanto essa semana, Chica, que tô com os joelhos tudo esfolados. Mas me diz uma coisa, quando é que ele vem? Ele não me deu um dia certo, mas disse que antes da próxima lua cheia estará aqui, porque tem que terminar um servicinho antes. Imagina que tipo de servicinho, exclamou Zeca, pensando alto. E ele vai ficar na tua casa, Chica, quando ele chegar? Pois certo que sim, né, seu Zeca? Ou quer que ele fique aqui na sua? De repente tem um quartinho aí sobrando? Falou Chica em um tom de ironia. Muito engraçado, Chica, muito engraçado, resmungou Zeca. Chica riu então e depois falou. Apesar de tudo, seu Zeca, sabe, de ele ter escolhido seguir esse caminho, o sujeito é uma boa pessoa, muito respeitador e educado com as pessoas. É, deve ser, Chica, deve ser, mas deixa ele lá na tua casa. Tu é uma figura mesmo, Zeca, falou Chica, rindo. É que eu tenho receio dessas coisas, tu sabe, Chica. Eu sei que ele tá vindo aqui para nos ajudar com aquela coisa, e sei também que ele é como se fosse teu sobrinho, mas o sujeito é um matador. Pois é, seu Zeca, mas às vezes eu penso, quem somos nós para julgar os outros, não é? Falou Chica, continuando logo em seguida. Eu também não aprovo o que ele faz, de maneira nenhuma, mas sabe-se lá pelo que ele passou na vida para ter escolhido ir por esse caminho, e depois cada um colhe o que planta, e eu deixo o julgamento para Deus. Mas, bah, Chica, o pirônia é que tu tá certa mesmo, vamos deixar o julgamento para o Criador, que é ele quem sabe de tudo. E depois de terem tomado o mate, Chica foi para sua casa descansar e Zeca foi contar a novidade para os outros. Nas semanas que se passaram, os moradores do lugar estavam até mais confiantes, mais tranquilos só de saber que agora viria alguém para resolver aquela questão. Porém, quase 2 semanas depois, quando estava quase chegando a próxima lua cheia e nada do homem ter aparecido ainda, as pessoas começaram a perder a confiança. Na venda, a gauchada já estava até falando que o sobrinho de Chica havia pegado o dinheiro e sumido. E quando perguntavam a Chica se ela achava que ele viria mesmo, ela dizia, ele me deu a palavra de que vinha, então ele vem. Mas quando faltava apenas um dia para a lua cheia, aí foi que o povo perdeu a esperança mesmo. Amanhã é lua cheia e nada do sujeito ter aparecido, hein, tchê? Exclamou Roberto, um peão que estava ali na venda tomando um trago. Esse não vai nem aparecer. Deve de estar gastando nosso dinheiro por aí com alguma china, esse patife, respondeu Tião, aquele primeiro que foi atacado pela criatura. Mas é uma barbaridade a gente ser enganado depois de velho, falou Barnabé, já mais para lá do que para cá, e empinando mais um copo de cana. Amanhã, lá pelas 4 da tarde, já fecha o bolicho, já que nas 2 últimas luas cheias, o pessoal foi todo embora cedo, com medo. Falou o dono da venda, que todos chamavam de português. Barnabé, entre soluços, retrucou. Bate, eu que não saio mais de casa depois das 3 horas da tarde. Não exagerem também, né, gurizada? Exclamou Roberto. O bicho só sai à noite. Mas não é exagero, não. Tu fala isso porque tu não viu o bicho que nem eu já vi. Todo mundo aqui sabe que ele só sai depois que escurece, mas ninguém quer arriscar, retrucou Tião. Depois, perto do entardecer, foram todos para suas casas. E naquela noite, no povoado, os moradores foram dormir preocupados, sabendo que no outro dia ia ser lua cheia. O primeiro dia e as aparições da criatura iam começar outra vez. De manhã, o sol amanheceu devagarinho, derretendo as gotas de orvalho nos pastos. Tava um dia lindo, porém o clima estava pesado, pois estavam todos preocupados, já com a cabeça na hora do anoitecer, na hora em que a lua cheia saísse, e depois de seus afazeres prontos, quem tinha que comprar alguma coisa na venda já foi cedo da tarde, pois todos sabiam que o português ia fechar o bolicho mais cedo. E depois das 3 horas da tarde, não se via mais ninguém na estrada. Tava tudo deserto. Mas lá pelas 4:30 da tarde, Dona Lúcia estava estendendo roupa na cerca, quando olhou para a estrada e viu um homem de a cavalo passando em direção do bolicho do português, e de longe viu que não era ninguém dali. Uns 15 minutos depois, aquele forasteiro chegou em frente à venda e a encontrou fechada. Então o estranho apiou, amarrou o cavalo no pé de cinamomo que tinha ao lado do bolicho, se dirigiu até a porta e deu 3 batidas com a palma da mão que quase derruba a porta velha da bodeca. Esperou alguns segundos e bateu de novo, dessa vez com mais força ainda. O português, no susto, veio mais depressa possível para ver quem era e, quando abriu, deu de cara com aquele homem que ele nunca tinha visto.
O estranho forasteiro vestia um capote da brigada, botas pretas bem lustradas, esporas de prata, lenço vermelho no pescoço e um cinturão com um 38 pendurado no coldre em cada lado da cintura, com uma adagal atravessada na frente, e do seu lado um cachorro pastor alemão capa preta. O recém-chegado, então, com cara de poucos amigos, olhou para o português e falou: "Vem cá, tchê, isto aqui é um bolicho ou é uma igreja para tá fechada a uma hora dessas?" O português, então, sentiu um calafrio olhando para aquele homem ali na frente, o encarando com aquele olhar frio que parecia penetrar sua alma. Então, meio que gaguejando, respondeu: "É que não tinha mais clientes, e como sei que não voltam mais hoje." "E por quê?" indagou o estranho, quase passando por cima do português e entrando no bolicho. É uma longa história, meu amigo", respondeu o português, meio nervoso. "Barbaridade, tchê. Se é longa, então depois tu me conta, porque agora o que eu quero é que me sirva uma dose de cana, para que possa tirar a poeira da goela." "Vou apanhar para ti. Sente-se, fique à vontade", falou o português, apontando para uma mesa e uma cadeira. "Graças", agradeceu o forasteiro, puxando uma cadeira para se sentar. Sem demora, o dono do bolicho lhe serviu uma dose de cana. "Vou deixar a garrafa aí na mesa, caso o senhor queira mais", falou o português, indo abrir as janelas da venda para entrar um ar. "Graças de novo, seu... Como é mesmo tua graça, vivente?" perguntou o recém-chegado. "Antônio, mas todo mundo me chama de português. É apelido, sabe?" "Bueno, e eu sou Francisco, mas o povo me chama de Francisco Bala. Muito prazer." O português então ficou branco nessa hora, engoliu seco, levou alguns segundos para se recompor e então, com a voz meio engasgada, falou: "Prazer, então o senhor é o sobrinho de Dona Chica, o homem que veio caçar aquilo?" "Pois certo que sim", respondeu Francisco com um sorriso de canto de boca. Graças a Deus, homem, a gente já estava achando que tu nem vinha mais, falou o bolicheiro. Aquele estranho homem, então, fulminou o português com um olhar de congelar a espinha e depois falou: "A minha palavra é um tiro. Se eu falei que vinha, eu vinha." "Oh, não me leve a mal, seu Francisco, mas como hoje já vai ser o primeiro dia da lua cheia, o povo todo pensou." "Pois pensou errado", interrompeu Francisco, e depois de uma pequena pausa, continuou: "É que o último serviço deu um pouco mais de trabalho, e depois eu falei que vinha antes da próxima lua cheia, e cá estou." Sim, está tudo certo", disse o português, meio que engolindo a seco. "Mas vem cá, tchê, cadê os clientes aqui da tua bodega? Ou ninguém bebe aqui nesta tua vila?" perguntou Francisco Bala. "Pois é isso que eu ia lhe explicar antes. Como hoje começa a lua cheia, o povo todo se recolhe mais cedo com medo desse bicho que aparece lá na encruzilhada", explicou o português. "Bobagem!" exclamou alto o forasteiro. Mas o povo não acha bobagem, seu Francisco", falou o português com a voz meio baixa. "Pois digo que é", retrucou aquele homem misterioso. "E vou provar para vocês", completou ele, levantando-se e indo até a porta para olhar bem os arredores. "E depois, tchê", continuou ele, agora escorado na porta, "não acredito nesse negócio de lobisomem." O português ficou um segundo em silêncio, em seguida falou: "Com todo respeito, seu Francisco, aceite o conselho de um simples bolicheiro que já viveu o bastante para dizer que existem coisas nesse mundo que definitivamente não deveriam existir." "Muy bien, hombre, conselho anotado", disse Francisco. O português continuou então: "Eu sei o que tu faz para viver, e isso é problema seu, mas acredite no que vou te dizer agora. O que tu vai enfrentar aqui não é como teus outros trabalhos, e se não quiser me levar a sério, tudo bem então, mas pelo menos tome cuidado, homem, porque essa coisa não é desse mundo." Francisco, então, ainda escorado na porta do bolicho, vira o olhar para o português e fala: "Sei que não tenho a tua idade, hombre, mas já vivi o bastante também para lhe dizer que se essa coisa fere, ela pode ser ferida, e se ela pode ser ferida, ela sangra, e se sangra, morre." Francisco fez uma pausa, então continuou: "E uma coisa vou lhe dizer, bolicheiro, por essa luz que está entrando na tua venda, até hoje não cruzei com nada em que não pudesse matar.
e eu lhe garanto que seja essa coisa o que for, quando a gente se cruzar, um dos dois não vai sair mais desse mundo. Palavra de Francisco Bala. Então, após falar isso, virou o copo e tomou o trago em um talagaço só. Caminhou até a mesa, largou o copo, tirou umas moedas do bolso e deixou ao lado do copo. Apanhou a adaga e a colocou de volta na cintura. Então, olhou para o português. "Até mais ver, bolicheiro", falou ele batendo com os dedos na aba do chapéu. E saiu então arrastando as esporas, montou no seu pingo e partiu pela estrada de terra rumo à casa de sua tia Chica, com seu fiel cachorro ao lado, de nome Soldado, o acompanhando. O português foi até a porta, então, e ficou admirando aquela estranha figura se afastar pela estrada. Apesar do jeito meio arrogante, tinha gostado do sujeito e dava para ver de longe mesmo que era um gaúcho de coragem. Exalava autoconfiança por todos os poros. Então o português se lembrou de quando era pequeno, piazito, e sonhava exatamente em ser assim, daquele jeito. E tentou se lembrar, então, o que tinha acontecido em sua vida para hoje ter se tornado esse banana que tinha deixado que pagassem alguém de fora para defender seu povoado, porque ali nem ele nem ninguém tinha a coragem necessária para enfrentar aquela coisa, a criatura da encruzilhada. E depois que o forasteiro sumiu lá adiante na estrada, o português fechou a venda novamente, cangou seu cavalo na carroça e foi avisar toda a gauchada que Francisco Bala tinha chegado no povoado. Uns 10 minutos depois, Francisco Bala chegou a uma encruzilhada e pensou: deve ser este o lugar onde o tinhoso aparece. Então apiou o cavalo e deu uma boa analisada no local, vendo qual era o lugar mais estratégico para fazer uma tocaia à noite para o bicho. Então montou de volta e pegou a estrada rumo às terras de sua tia Chica. O lugar está praticamente igual, com exceção de algumas casas a mais na beira da estrada, pensou ele consigo mesmo, enquanto percorria o caminho, pois a última vez que tinha visitado aquele lugar, seu tio ainda estava vivo e já fazia alguns anos que falecera. Uma meia hora depois, avistou a porteira da propriedade de seu falecido tio, que hoje Chica tocava sozinha, apiou, abriu a porteira, passou e lá na casa, que ficava a uns 50 metros da estrada, Chica estava dobrando roupas no quarto quando escutou os cachorros dando sinal e foi olhar pela janela e viu a figura de Francisco se aproximando. Chica se ajeitou rapidinho, passou a mão nos cabelos em frente ao espelho e saiu no quintal para receber seu sobrinho. "Bênção, tia Chica", falou Francisco, apiando de sua montaria. "Deus te abençoe, meu filho", respondeu ela, indo de encontro a ele, e depois de se cumprimentarem, Chica falou: "Se achegue, vamos passar para dentro. Como foi de viagem?" "Muy bien. Não tem nada melhor para um homem do que respirar outros ares de vez em quando", respondeu ele, limpando as botas antes de entrar. Chica esquentou uma água ligeirinho no fogão a lenha e fez um mate para eles tomarem. "Barbaridade, coisa buena este chimarrão, Chica. Depois de um dia em cima do lombo do meu cavalo, não tem coisa melhor para relaxar a carcaça da gente", falou ele, sorrindo, alcançando a cuia vazia de volta para ela. "É verdade, Francisco. Seu tio é que gostava também, que Deus o tenha", respondeu ela. "Amém", retrucou ele. "Mas me diga, a senhora está se virando bem aqui sozinha, hein? O tio sempre falava que a senhora era uma mulher de fibra, batalhadora, e ele tinha razão." "Obrigada, Francisco. A gente vai se virando como pode." E assim conversaram cerca de 1 hora e depois de tomar o café, Francisco foi ajeitar suas coisas no galpão. Chica havia insistido para ele se instalar dentro de casa, mas o homem fez questão de ficar no galpão. "Não sei que hora volto da tocaia, Chica, e quando voltar de madrugada, não quero te tirar da cama para abrir a porta", falou ele, decidido a ficar no galpão.
Tu que sabe então, Francisco. Se acha que vai ficar bem aí, por mim tudo bem, falou ela. Pois certo que sim, e ademais estou acostumado. Não se preocupe, Chica. E tu já vai hoje mesmo lá para a encruzilhada? Indagou ela com ar de preocupada. Com toda certeza, afirmou ele. Afinal, hoje vai ser o primeiro dia da lua cheia e quero ver de perto essa tal criatura da encruzilhada. Cruz credo, falou Chica fazendo o sinal da cruz. Francisco então colocou a mão carinhosamente no ombro de sua tia e, olhando fundo em seus olhos, falou: E depois foi para isso que tu chamou, não é mesmo? Mas é que me dá um nervoso só de pensar, e também se acontecer alguma coisa contigo, vou me sentir culpada. Bobagem, Ti. Já enfrentei homens que tenho certeza que eram piores que essa coisa, e por isso te garanto, Chica, que seja homem ou bicho, ou a mistura dos dois, se parar na frente da minha mira, é caixão e vela preta. Mas tu não tem nem um pouco de receio? Afinal, quem já viu diz que esse bicho é coisa muito feia, disse ela apertando os braços de nervosismo. Olha, tia, estando com minhas armas e com meu cusco de confiança, que está ali fora, poucas coisas nesse mundo me dão medo, respondeu ele. Tá certo então, musmungou Chica. Vou lá para dentro tomar banho e preparar a janta. Me avisa antes de sair. Pode deixar, tia, aviso sim. Então, depois de se lavar, Chica estava terminando de preparar a janta quando Francisco bateu na porta da cozinha. Já vou indo lá, disse ele após ela abrir a porta. Não vai jantar primeiro? Indagou Chica. Não, a recém escureceu e quero chegar lá antes da lua sair, respondeu Francisco. Mas não dá tempo de comer ligeirinho? Insistiu ela. Melhor não, retrucou. Vou deixar uma vianda pronta lá no galpão. Aí tu come na volta, então. Como queira, Chica. Buenas, então. Boa sorte e tome cuidado, por favor, falou Chica aflita. Pode deixar, retrucou ele, indo até seu cavalo para montá-lo e partir em sua missão. E assim ele foi pela estrada de terra, deserta, em meio àquele descampado, ali do Passo da Areia, ele e seu fiel cachorro. E nem deu 40 minutos e lá estava já embaixo da figueira daquela encruzilhada, em que depois que começaram as aparições, causava arrepios nos moradores, até em quem passava de dia. Aquela encruzilhada em que agora estava o homem em que todos depositaram suas economias na esperança de que ele acabe com aquele sofrimento e agonia que todos estavam vivendo nos últimos tempos. Francisco apeou, amarrou seu cavalo em um galho da figueira, conferiu seus 2 revólveres e sua espingarda, depois apanhou uma garrafa de cachaça que havia achado no galpão de Chica, se sentou embaixo da figueira, tomou um gole da canha, olhou para o céu e falou consigo mesmo. Bueno, tá quase na hora da lua nascer. Agora então é só esperar essa besta botar as caras. Em seguida, apanhou do bolso um saco de fumo e começou a enrolar um palheiro. Depois de pronto, bateu o isqueiro, olhou para seu cão capa preta e falou em um tom baixo. Fique de olhos abertos, soldado, que é hoje que a gente pega esse desgramado. Soldado, o cachorro de Francisco, deu um grunhido baixo, como quem concorda com seu dono, e se sentou ao seu lado, em posição de alerta, com as orelhas em pé, atento a tudo. E lá pelas 9 horas da noite, a lua despontou no céu, linda, imponente, gigante e amarelada, fazendo brilhar as gotas de orvalhos nos campos. A noite estava linda, só se ouvia os grilos, de vez em quando uma vaca mugindo ao longe ou o latido de algum cusco. E assim foram-se passando as horas sem nada acontecer. As pessoas em suas casas se perguntavam se Francisco estaria ali na encruzilhada, esperando a fera aparecer. E se aparecesse, será que ele daria conta mesmo do bicho? O povo não tinha como saber, mas sim, ele estava ali, esperando a aberração aparecer para dar cabo dela, esperando, ora bebendo, ora fumando.
E lá pelas 11h30 da noite, Francisco, que estava cansado da viagem e já meio bêbado, acabou adormecendo escorado na figueira. Mais uns 20 minutos depois, Soldado começou a rosnar baixinho, acordando Francisco. "O que foi, Soldado? Viu alguma coisa?" Sussurrou ele para seu cão, que estava com o olhar fixo em direção a uns arbustos que tinha na beira da estrada. De repente, do nada, a atmosfera muda completamente. Fica tudo em um absoluto silêncio, estranho, opressor. Até os grilos ficaram quietos e o ar ficou pesado. E Francisco então começou a sentir um cheiro estranho, ruim que vinha com a brisa. "O desgraçado está aqui", pensou ele. Ele se levanta então, engatilha a espingarda e aponta para os arbustos onde seu cão está com o olhar vidrado. Soldado continua rosnando baixo, paralisado, de orelhas em pé, com os pelos do lombo arrepiados. De repente, o cavalo começa também a ficar inquieto, tentando se soltar do galho em que está amarrado e bufando. E foi nesse momento que Francisco Bala viu os arbustos se mexendo discretamente e enxerga então o que parecia ser 2 olhos brilhando, igual a 2 brasas acesas no meio do emaranhado de galhos e folhas. E então ele coloca o dedo bem devagar no gatilho da espingarda e se prepara para atirar. Francisco nem respira nessa hora, o olhar fixo nos arbustos, e então, bum, ele aperta o gatilho.